1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muito bem. Esse grupo chama Fonte de Luz. Funciona ininterruptamente todos os meses, exceto fevereiro, sempre às segundas-feiras, promovendo encontros, palestras e estudos sobre filosofia, esotérico, místico, espiritualista, em geral. Hoje, nós vamos dar continuidade, Félix Saberburgo, bom fotógrafo, viu? Marina, bom fotógrafo. Vamos dar continuidade a um assunto que muita gente não ouviu falar. Ciências paralelas. O que é isso? É a ciência que explica as coisas que a ciência clássica não explica. É feito um trabalho muito bonito no município de Corguinho. Deixa eu ver minha cabeça. Fica a 120 quilômetros de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Deixa eu chegar. Tem um centro tecnológico, um laboratório. Há pessoas que se dedicam a trabalhar. Em verdade, é um trabalho com energia. O que diferencia lá? É um campo magnético que tem um talento, um dom, alguma coisa diferenciada capaz de sensibilizar outras dimensões a se aproximar. E isso é feito de modo científico, de modo metódico. Não é místico. Então, para falar de energia, esse tipo de energia que se manifesta, uma das formas de manifestação, eu vou chamar o Alan Silva, entendeu o nome? Tem? Alan Oliveira. Silva é que todo mundo é Silva. A família Silva é grande, gente. Obrigado, Sérgio. Bom, antes de apresentar ele, aqui o grupo tanto que você recebe, sempre oferece alguma coisa a alguém. Os 25 primeiros já receberam o coração. Ele vai receber também uma coisa que ele nunca teve, uma pedra. Aqui, ó. Não é cristal, tem que ser diferenciado, mas é chinesa. Aqui, está aqui. O Alan, ali, aqui, quando cai, está arrebentando. O homem não sabe bala. Não sabe. Por isso que eu ofereço bala, sabe bala. Ele também tem uma especializada, tem um grupo aqui que só trabalha com a parte antiga da civilização, que é o grupo do comandante Roberto Miranda. Tem alguém aí que frequenta o grupo do Roberto Miranda? Olha aí. A nossa banda, a Grace. Viu? Então, e não é específico que seja isso específico. Eles trabalham muito com OVNIs extraterrestres, Egito Antigo, todos aqueles mitos, aquelas lendas todas. Então, já falei demais. Se você quiser uma caneta, está aqui, ó. Só consegui uma. Então, você vai precisar. Enquanto o Alan estiver falando, a Irene vai passar umas folhinhas. Tá, e eu quero. Sim. Para as pessoas interessadas em receber informações do Projeto Portal. Bom. Então é nome, telefone e e-mail. As pessoas que já recebem, que são do Projeto Portal, não precisam colocar o nome na folhinha. Tá bom? Outra coisa, Obrigada. ele vai ficar no Rio de Janeiro e vai fazer consultas particulares, profissionais, na rua Gustavo Sampaio, 523, apartamento 1001,
Mas acho que será em agosto, né, Alan? Ué, não é agora, quinta-feira? Parece que a agenda... Mudou? A agenda sofreu uma pequena alteração Manda aí, de ó. meses. Eu queria primeiro que Vamos desligasse o divulgar. celular. Aqui, ó. Aqueles que estão na bolsa de mulher que nunca se acha, esses são os mais importantes. Apartamento 1101. 1101. Eu acho que são vários apartamentos. Na realidade é o 1102. Eu estou com um endereço aqui, mas muito bem. Então, estão apresentados, aqui está nosso time, que vai chegar mais gente, você vai sentar. Tá bom, obrigado. Ok. Você vai sentar, o que é que você sentou lá com você? E aí, ela fez assim. Muito obrigado, sério. Bom, é um imenso prazer estar com todos vocês, conhecer as pessoas novas, me apresentar e estar na busca de conhecimento, como eu tenho certeza absoluta que todos vocês estão aqui. Eu vou contar um pouquinho minha história até a atualidade e explicar um pouco como funciona esse desenvolvimento mental, esse desenvolvimento consciencial, essa busca de ciências paralelas, todo esse estudo que nós realizamos dentro e fora da organização da Associação Projeto Portal. Eu falo dentro e fora porque todos os membros que participam ativamente dos encontros da Associação Projeto Portal realizam muitas tarefas fora da associação. Assim como agora, nesse exato momento, a gente se mobiliza, a gente busca tudo que é novo, tudo que é diferente. E eu acho que está perfeito assim. Para mim está ótimo. Então, todos nós se predispomos ao novo, ao desenvolvimento, à busca e à pesquisa. Ok? Então, gente, esse núcleo de pesquisa foi iniciado mais ou menos quando meu pai tinha uns 23 anos de idade, onde ele teve um primeiro sonho. Meu pai, para quem não conhece, o Eugênio Fernandes de Oliveira, um pouco conhecido por estar sempre na mídia com assuntos populares em relação a OVNIs, em relação a pesquisas das ciências paralelas. Com 23 anos de idade, ele teve um sonho onde alguns seres de luz deram uma determinação, deram um esclarecimento que ele teria uma genética um pouco diferenciada, propositalmente, e essa genética ele poderia usar em benefício à população, à humanidade. Ele deveria. E que ele acharia um lugar, um ponto energético no planeta, onde ele conseguiria estabelecer uma base para realizar todas essas pesquisas, para potencializar todos esses fenômenos, e assim foi feito. Teve esse primeiro sonho, e naquela época a gente colhia algodão ainda, né? Então nós morávamos em Marabá Paulista, não sei se vocês conhecem, lá alguns devem conhecer, bem no interior de São Paulo, então o local é bem assim, caipirão mesmo. Por isso que eu tenho esse sotaque bem puxado, é a raiz. E lá foi onde ele teve o sonho, e a partir daí ele começou a ir em busca da prosperidade material da terceira dimensão, para dar condição à família dele, uma condição que ele achava essencial, de vida, de investimentos, de escolaridade. Bom, ele começou a sua busca para a prosperidade material, garimpando e tentando vender peixe, fazer peixe seco, e, enfim, acabou chegando no Mato Grosso do Sul, onde eles estavam em busca de algumas aldeias de pescadores para fazer peixe seco, distribuir nas feiras, e entrando Pantanal adentro, ele começou a reconhecer um morro, a reconhecer o local, a reconhecer a vegetação, e lembrou que já tinha visto aquilo ali em algum lugar. E aí veio diretamente na mente dele, que foi o sonho que ele
alguns anos antes, e onde esses seres de luz falavam para ele, assim que você encontrar o local, você deve, se aceita a proposta que nós te entregamos, desenvolvimento consciencial em prol da humanidade, em prol das pessoas, em prol do positivo, você deve então adquirir esse local e nós vamos contatá-lo novamente, dessa vez mais fisicamente do que astrofisicamente, e daremos os novos direcionamentos. E assim foi feito. Meu pai reconheceu 100% do lugar, enquanto ele estava com o pessoal à volta, ele já falava ali vai ter um lajeado de pedra, logo ali vai ter um córrego, e todo mundo acabou acreditando que ele realmente já tinha estado naquele lugar e, bom, fisicamente teria sido impossível, uma vez que eles estavam desbravando a trilha pela primeira vez. E, a partir de então, meu pai começou a seguir o sonho dele bem forte, assim, bem determinado, que era justamente adquirir aquele ponto, adquirir aquele local. E assim foi feito. Ele encontrou com o proprietário, fez uma proposta, comprou sem dinheiro. Ele chegou para o proprietário e falou: olha, eu tive um sonho, eu preciso adquirir as suas terras. Na época era o Bigolim, e eu preciso desenvolver esse local e tal. O Bigolim não usava aquela fazenda para nada. Falou: olha, eu acho que você é meio doido, então você fica fazendo suas coisas aí e na hora que você tiver a condição, você começa a realizar o pagamento. E assim começou. Meu pai veio a primeira vez numa palestra em Niterói, e aqui ele começou o despertar, que nós chamamos, ou seja, começou a passar informação que aqueles seres do sonho que ele teve repassavam para ele, e essas informações começaram a fazer uma diferença absurda na vida das pessoas que as ouviam, e assim o grupo foi crescendo, foi se condensando, foi se fortificando, e a gente teve condição de realizar o pagamento de todas as terras e de formalizar a nossa base de pesquisa, a nossa sede de pesquisa, lá em Corguinho, no Mato Grosso do Sul. Depois disso, nós começamos a direcionar várias atividades dentro da associação. Então, nós temos muitas tarefas de tecnologia, energia limpa, alimentos orgânicos, naturais, trabalha com medicina natural, medicina ambiental, medicina psicológica. Então, nós temos inúmeras frentes que são desenvolvidas, e dentro dessas frentes tem vários grupos, vários líderes que tomam uma posição e que direcionam todas as nossas pesquisas a partir daí. Enquanto eu estava sendo treinado no que nós chamamos de desenvolvimento mental, na manipulação das frequências, na manipulação das vibrações, que nada mais é do que uma mediunidade, uma premonição bem aguçada, uma paranormalidade. A sede foi se condensando, a infraestrutura foi melhorando, e nós conseguimos atingir outras pessoas em países vizinhos, em países distantes, e conseguimos também formalizar alguns escritórios de pesquisas lá fora. Então, hoje nós somos um grupo de aproximadamente 5.000 pessoas ativas, que todos os meses vão aos encontros, todos os meses estão dispostos a buscar esse conhecimento, a trocar esse conhecimento e repassar esse conhecimento à população e todos que estiverem próximos, e estamos cada vez mais fortes no desenvolvimento mental, consciencial, na manipulação das frequências. Então, eu participei pessoalmente de várias expedições que nós chamamos. Essas expedições, elas têm um foco principal, um objetivo principal, que é buscar informações do nosso passado. Ou seja, informações mais próximas que a gente pudesse chegar da origem da humanidade, da manipulação energética que todas as civilizações antigas e bem desenvolvidas conseguiram desenvolver e manipular. Então nós temos essas expedições chamadas expedições Zigurates, que é o nome dado a
edificações escalonadas. A gente acredita que o conhecimento ele é realizado em degraus, e cada vez que a gente conversa, cada vez que a gente olha, cada vez que a gente desenvolve, que a gente entra na manipulação e na socialização corporal, a gente está crescendo, o nosso desenvolvimento vai estar acelerando. Então essas expedições foram em busca dessas informações, digamos que ocultas, dessas informações que estavam perdidas no tempo. A gente ainda só pode imaginar o porquê, mas ninguém tem certeza. Mas uma vez que a gente começa a buscar, uma vez que a gente começa a entrar a fundo nesse mundo das civilizações antigas, a gente começa a descobrir o nosso passado, né? E descobrindo o passado, a gente entende um pouco, ou melhor, como vai ser nosso futuro. E o objetivo dessas expedições é exatamente esse: descobrir o passado para entender o futuro. Nesse descobrimento, tem, além de toda a infraestrutura material que essas antigas civilizações deixaram, elas deixaram principalmente um legado de conhecimento energético, um legado de conhecimento de informação, de manipulação da energia corporal e de elevação do seu nível vibracional, do seu nível mental, do seu nível consciencial. E isso, na realidade, é a principal ferramenta, era usada como a principal ferramenta de comunicação e principal ferramenta de desenvolvimento tecnológico que a gente descobriu. Então, algumas civilizações, a maioria delas que se perderam com o tempo, na nossa história, nós aprendemos na faculdade, no colégio, etc., descobrindo melhor, elas sim usaram e abusaram da tecnologia taquiônica que nós chamamos. É justamente a tecnologia da frequência cerebral. Ou seja, é o pensamento, desejo e vontade. É a sua frequência, a sua vibração sendo criada e interferindo na matéria. Ou seja, o que você pensa, você atrai, e o que você atrai, você realiza. Então, a base tecnológica dessas civilizações, nas nossas pesquisas, ela foi toda feita com base na energia taquiônica. E essa energia taquiônica era usada de várias formas, era potencializada de várias formas. Então, nós podemos imaginar, primeiramente, digamos que o Thor tenha sido a lenda, né? Tenha sido realmente um homem cujo usava um martelo, só que a história, quando foi escrita nesses tempos atuais, não conseguia identificar exatamente o que era o artefato. Como tinha um formato mais parecido com o martelo, então assim ficou. Mas, na realidade, esse martelo era apenas um artefato de potencialização vibracional. Era um artefato banhado com algumas tecnologias minerais vibrantes, e essas tecnologias minerais vibrantes potencializam a sua frequência cerebral, potencializam seu desejo, sua vontade e logo a sua realização. Então, esses artefatos eram extremamente individuais, intransferíveis, porque nas nossas pesquisas nós descobrimos que eram artefatos que funcionavam através da vibração taquiônica, ou seja, da frequência vibracional, da frequência de onda corporal. Então, era uma identificação, como se fosse nosso RG, nosso CPF, enfim, era uma identificação corporal da sua frequência. E ele só era ativado quando você o tocava. E ele era potencializado através do seu pensamento neutro, do seu comando mental. Então, o desenvolvimento mental, o desenvolvimento consciencial das civilizações antigas foram muito mais elevados, muito melhor manipulados do que o nosso nessa atualidade. Então, quando a gente começa a estudar, nós percebemos que eles chegaram no nível superior do que nós estamos nesse momento, lembrando que nós estamos em busca, em desenvolvimento, e obviamente isso vai se manter acelerado, e quando eles atingiram um nível tal que a consciência e a razão se tornaram únicas. E
nós acreditamos, através das nossas pesquisas, que eles alcançaram o que a gente chama de transmutação. A transmutação, para nós, ela é realizada quando você chega no estágio de desenvolvimento mental e consciencial extremamente acelerado, consciente, sem você perder a noção do social, sem você perder a noção da razão e lógica. E esse nível consciencial, ele acelera tanto as suas partículas vibracionais sanguíneas, que são aqueles pequenos glóbulos de plasma que nós temos no nosso sangue, que vibram dependendo do nosso estado emocional. Quanto mais ela vibra conscientemente, com determinação, com direcionamento, mais ela se desenvolve. Então a transmutação para a gente é o quê? É a transição do nosso corpo, que atualmente, digamos que seja aproximadamente 80% matéria e 20% energia, em 80% energia e 20% matéria. Um número aproximado, só para a gente ter uma noção. E essa transmutação ela realiza e força o seu corpo a ir para outra dimensão, a você interagir e transitar em outras dimensões, consciente ou inconscientemente, dependendo do controle mental que você tem ou não. Ok? Então, hoje, com vocês, nós nos encontramos para trocar esse conhecimento e para realizar os treinamentos. Então, nós passamos aproximadamente 25 anos mapeando o que nós chamamos de treinamento, ou seja, desenvolvendo todas as tarefas para o nosso corpo estar apto a realizar essas manifestações, essas interações da parte consciencial com a matéria. Então, hoje, no encontro formal da associação, nós nos dividimos em grupo e cada grupo realiza e produz um efeito diferente. Alguns grupos produzem a luminescência, que nós chamamos, a luminescência corporal, que na realidade é apenas seres de luz interagindo com a nossa frequência vibracional, com o nosso corpo, e produzindo essa sensação e produzindo essa manifestação física, para que no que nosso pensamento, desejo e vontade se torne cada vez mais direcionado em relação à saúde, em relação à alimentação, em relação à consciência, em relação à ajuda em prol da humanidade. Humanidade é essa, como nós todos aqui, que necessitamos cada vez mais do direcionamento para que a gente atinja uma manipulação de desenvolvimento consciencial sem se perder no caminho, que aconteceu há algum tempo atrás. Então, essa é a atualidade da Associação Projeto Portal. Eu participei várias vezes dessas expedições e a gente cada vez mais tem novos objetivos, novos direcionamentos para a gente ir em busca, ok? Então, gente, eu peço que vocês fiquem bem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta, desde que um de cada vez, para a gente ir seguindo os temas, tá? Então a gente falou bastante de desenvolvimento mental e consciencial e agora eu gostaria de entrar na manipulação das frequências. Então, quando a gente tem esse desenvolvimento, essa consciência de que a nossa energia ela interage com a matéria, isso é extremamente possível, e a partir daí a gente começa a treinar, a gente entra na manipulação das frequências. O que é a manipulação das frequências? É simplesmente nós temos consciência de que nossas emoções, elas produzem uma energia, e essa energia ela pode ser direcionada para qualquer coisa da sua vida. Então, a maioria aqui já deve ter lido sobre O Segredo, né? O livro que fala sobre ação e reação, é mais ou menos parecido, uma vez que a diferença é justamente no controle emocional. Então, quanto mais a gente tem consciência das nossas emoções em alto, mais a gente consegue direcionar a energia canalizada. Na hora que você tem raiva, na hora que você tem tristeza, na hora que você está preparando sua energia para o ato sexual, é uma frequência extremamente positiva que você pode direcionar. Então, a manipulação das frequências nós conseguimos no cotidiano, o tempo inteiro. Ou seja, basta a gente se emocionar, a gente manter e produzir uma emoção,
a nossa frequência corporal, a nossa frequência vibracional, ela potencializa e automaticamente, quando isso potencializa, você direciona com o comando mental. Uma coisa bem simples de se fazer. Por exemplo, na hora que você está extremamente alegre, você está no momento da sua vida que você quer ter uma prosperidade material, digamos, melhor, ou uma prosperidade consciencial, um desenvolvimento melhor das suas habilidades, você apenas direciona. Usa essa alegria com consciência para direcionar com um comando mental. Eu quero que essa energia seja direcionada e potencialize as minhas frequências na parte material, na parte consciencial, na parte de habilidades, na parte de autocura. Enfim, você direciona e canaliza a frequência corporal para onde você quiser. Tá? E, obviamente, que essas frequências elas funcionam tanto para a parte positiva quanto para a parte negativa. O importante é a gente manter o foco da parte positiva, ou seja, que nada que a gente decida fazer interfira negativamente no nosso colega ou nos nossos familiares. Ok? Então, como a gente faz essa identificação dessas frequências? Hoje nós temos alguns mecanismos na associação, que é um centro tecnológico, justamente nas terras onde a gente adquiriu. Nesse centro tecnológico nós desenvolvemos algumas formas de captar essas frequências vibracionais, de captar as frequências corporais que nós criamos, que nós vibramos e que nós desenvolvemos em imagem. Então, infelizmente, nesse primeiro encontro, o Roberto da Foto Aura ele não pôde comparecer, mas no próximo encontro em agosto ele estará aqui com certeza, que ele foi criado um evento agora no dia 20 e 21, então está muito em cima da hora, ele teve que ir correndo lá para o Mato Grosso do Sul. Essa máquina, alguns devem conhecer, ou a maioria, ela registra a frequência corporal. E através de algumas informações, com a parceria com esses seres de luz que nós temos, com essa troca de informação, com essas frequências que nós conseguimos decodificar, nós conseguimos interpretar as nossas vibrações corporais. Não através de cores, mas através de frequências. A diferença é o formato de cada frequência e a oscilação que cada frequência tem. Então nós conseguimos identificar a frequência da alegria, a frequência da tristeza, a frequência da depressão, a frequência do câncer, a frequência... Enfim, cada ação, cada coisa, digamos, que emite uma frequência, que tem vida, a gente consegue identificar através da análise da fotoaura. Isso direciona muito para a nossa alimentação, para a nossa prosperidade física, que é uma coisa diretamente ligada à manipulação das frequências, porque nós somos aquilo que nós comemos, né? Então, se a gente se alimenta mal, se a gente não tem equilíbrio alimentar, o nosso corpo ele vai cada vez mais entrar em prosperidade negativa. Mas com consciência, a gente direcionando e equilibrando a nossa alimentação, nós conseguimos cada vez mais estar vivos e produzir um rejuvenescimento celular, que é a nossa atualidade, é uma das nossas últimas pesquisas. Através dessas informações que nós recebemos desses parceiros, a gente consegue, dentro da associação, pelo menos 65% das pessoas já tem um teste laboratorial de que se está produzindo o rejuvenescimento celular, ou seja, a oxigenação celular. Então, nossas pesquisas estão bem avançadas e sólidas. Nós temos uma parceria grande com o Laboratório de São Paulo, onde faz o acompanhamento de todos os estágios a cada 6 meses. Então, nosso equilíbrio alimentar é baseado na ingestão de todo e qualquer alimento que gere uma frequência positiva para o nosso corpo físico. Proteína animal, vegetal, mas com equilíbrio, ou seja, sem excessos. Não ficar somente nos leguminosos, não somente nos vegetais, mas também ingerir com equilíbrio a proteína animal. Ok? Então nós temos aí essa porcentagem de pessoas que já tem esse aceleramento do rejuvenescimento celular através dessas pesquisas.
E é isso, gente. Dentro da manipulação das frequências, nós aprendemos também que, há um tempo atrás, quando nós decidimos entrar nessa vida novamente, digamos, a encarnação, quando nós viemos para cá com um objetivo missionário, com um compromisso que nós fizemos com o cosmos, com o universo, com Deus, enfim, cada um tem o seu direcionamento religioso, nós conseguimos definir 3 linhas da vida. Nós conseguimos identificar que cada ser humano, cada ser dimensional, como eu e você, nós temos 3 linhas da vida: linha A, linha B e linha C. Cada linha da vida, que a gente chama, ela vibra numa determinada frequência. Linha A vibra no emocional, linha B na saúde e linha C na frequência física, ou seja, o material. Então, a gente descobrindo qual é o nosso compromisso, em que linha da vida que a gente vibra, a gente consegue direcionar muito melhor. Porque, por exemplo, algumas pessoas conseguem ter uma prosperidade maior através da fala, outras pessoas através da sinestesia, do toque, outras pessoas através da magia do olhar que a gente chama, né, que é justamente você observar e você conseguir reter mais informações somente observando, outras pessoas através da audição e por aí vai. Cada um tem uma habilidade corporal bem desenvolvida. E essas habilidades corporais é o que a gente identifica, é o que a gente potencializa e o que a gente desenvolve. Então, se cada um de nós conhecermos a nossa tendência vibracional, a nossa tendência à linha da vida, a gente consegue entrar numa concretização mais acelerada das nossas coisas, dos nossos objetivos aqui na terceira dimensão. Se encontrar com o divino, potencializar nossa energia, sempre manter nossos chakras equilibrados, sempre manter um direcionamento mental neutro, sem tendenciar para o positivo demais e muito menos para o negativo. Tá? Então, as linhas da vida é um dos objetivos que nós precisamos para que a gente acelere o nosso crescimento consciencial, a nossa evolução mental. E a evolução mental é diretamente ligada a todas as outras frequências. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente manipula, quanto mais a gente busca, mais a nossa memória, mais o nosso despertar se torna concretizado. Né? E por isso que nós vemos realizando toda essa dinâmica, todas essas pesquisas ao longo dos anos, com o objetivo de que cada vez mais a gente consiga interagir com a humanidade, interagir com as pessoas, socializar e passar as informações que a gente vem descobrindo para todos. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Todo mundo já dormiu ou não? Pode falar. Como é que é feita essa descoberta dessa linha que você está falando? Desculpa. Como é feito essa descoberta? Como que a gente vai se achar nesse meio? Justamente isso. Quando você está procurando o seu caminho, está procurando se encontrar, está procurando entender o que você pode fazer de melhor para o planeta, ou para a humanidade, ou para você mesmo, você já está se encontrando. Então, o que a gente consegue dar é algumas ferramentas para você entender melhor o seu corpo. Esse que é o interessante. Independente de você participar ativamente do projeto ou não, que não é esse o objetivo, é você pegar essas informações que a gente descobriu através das pesquisas e aplicar na sua vida, sabe? Fazer um teste, né? O que eu convido a todos a tentar. Faça um teste. Pegue algumas informações das nossas pesquisas, dos descobrimentos tecnológicos e aplique e tente, e manipule, e você vai ver como muda, como acelera o seu crescimento consciencial, como acelera o seu desenvolvimento mental, como acelera a sua manipulação. Obviamente que tudo que está envolvido melhora, né? Autoestima, cuidado com o corpo, exercício físico, manter sempre um padrão de alimentação equilibrado. Então, justamente nos encontros que nós produzimos, nós marcamos,
que a gente passe essas informações e que a gente tenha algumas máquinas para realizar essas leituras dessas frequências. A parte, claro, a parte mais forte está nas sedes, está na fazenda do Projeto Portal lá em Corguinho, que é onde a gente mantém a nossa base, que é onde todas as pessoas vão com disposição, cada uma a procurar identificar novos horizontes, novas pesquisas, novas formas de interagir com a matéria, com a consciência, com o divino, né? E dar andamento a essas pesquisas. Então, os encontros, como o que nós estamos fazendo aqui hoje, são as coisas mais importantes para a nossa estratégia de pesquisa, assim como todo grupo. Né? Mais alguém? Em relação aos temas abordados? Ótimo. Olha, vai tomar um negativo, hein? Simone. Oi, então, essas inscrições nós fazemos pelo menos 2 ou 3 por ano. Como que nós realizamos ela? Tem um grupo específico de pessoas, formado por 37 pessoas, treinadas em identificar as frequências energéticas do planeta, como o Triângulo das Bermudas, como a Alsácia entre a França e a Alemanha, como o Tainchel perto de Colmar, como o Saint-Martin-de-Nice lá nos Pirineus, na França, como aqui no Brasil, vários outros pontos no Espírito Santo, na Amazônia, na América do Sul temos Machu Picchu, Peru, ali próximo. Então, o mundo, o planeta, ele tem vários vórtices energéticos. Esses vórtices energéticos são responsáveis por potencializar as frequências direcionadas a ele. Então, quando você está em cima, quando você está dentro de um vórtice energético desse, tudo que você pensa acelera, vibra mais o seu corpo e automaticamente faz você interagir mais com a energia universal, que nós chamamos. Então, esse grupo treinado identifica através de informações históricas, principalmente de pontos de civilizações antigas, onde realizavam supostos rituais, né, ou encontros coletivos, encontros sociais, e utilizavam de encontro com os deuses, né, onde os deuses também apareceriam. E a gente vai, uma vez que a gente identifica esse vórtice energético, nós vamos com outro grupo para realizar uma ativação de base, que a gente chama. O que é ativação de base? É um grupo neutro, que não descontrola emocionalmente, independente da situação que ele se encontra, ou seja, isso pode ser feito em Israel, no meio da guerra, que esse grupo vai manter o padrão mental, vai manter a tranquilidade, a serenidade, a objetividade, sem sair do foco, sem manter, não que não sinta medo, mas que controle esse medo, sabe? Então, esse grupo vai até esse ponto energético que foi identificado e vai realizar a ativação. Nessa ativação de base, é justamente um encontro como esse, com uma estratégia, com um planejamento. Qual é o nosso objetivo aqui? Realizar alguma manifestação física na mata, ou seja, vamos direcionar nossa energia coletiva para produzir uma sonoplastia, que não poderia ser produzida através do vento natural, etc., ou para produzir luzes, ou para identificar o que a gente chama de ultras, que os ultras são aquelas bolas de energia que aparecem na foto, quando você tira, fotos digitais mesmo, normalmente aparecem algumas bolas iluminadas. Não estou falando de umidade, não estou falando de poeira. Dá para a gente identificar muito facilmente a diferença entre os três. Tá? Então, realizamos alguns exercícios nessa base energética, e a partir do momento que o nosso objetivo é alcançado, ou seja, o que o grupo determinou como objetivo, olha, nosso objetivo para ativar essa base é uma manifestação de sonoplastia ou uma aparição proposital de objeto voador não identificado, enfim, alguma coisa que foge do nosso domínio natural, digamos assim. E assim nós vamos em todas as bases que são identificadas
até que a gente, depois da base ser ativada, nós propagamos para todos os associados. Olha, gente, ativamos uma base em Saint-Martin, nos Pirineus, na França. Então, quanto mais pessoas forem lá para realizar pesquisas locais, melhor. Então, nós organizamos a expedição, vai em média 120, 150 pessoas, cada um com um objetivo de encontrar inscrições, de encontrar detalhes, de identificar frequências, ou seja, achar todo o máximo de fatos e efeitos que possa contribuir para as nossas pesquisas perante a humanidade e perante as tecnologias que a gente identifica e desenvolve. Tá? Então, as expedições têm esse principal objetivo e é feita nesses processos de organização. Aqui a foto dos ultras. Bom, aqui a gente pode identificar algumas coisas. Nesse dia tinha acabado de chover, era um dia que estava com a umidade um pouco mais alta e a poeira aí já é descartada, né? Então, gente, a diferença entre ultras e energéticos é justamente algumas informações que eles contêm no núcleo, tá? Então, quando a gente tira uma foto dessa individualmente e aparece uma dessas bolas energéticas, a gente tem alguns desenhos dentro dessas bolas energéticas. Uma vez que esses desenhos sejam idênticos ao que nós chamamos de simbologia individual, a gente sabe que é um ultra e não é um ponto de areia, não é um ponto de uma gotícula de água, etc. Essa simbologia que nós falamos é como se fosse a nossa frequência, é a nossa frequência corporal individual. Então, cada um de nós temos um simbolismo no nosso frontal. Dependendo da sua vibração, dependendo da sua frequência cerebral acelerada ou não, você consegue manifestar em forma de luz esses símbolos na testa. É o primeiro passo que a gente dá quando a gente realiza um encontro de primeiras pessoas na associação. É tirar a simbologia. Porque tem algumas pessoas, mais ou menos hoje nós temos 12 pessoas que já conseguem, através da terceira visão, identificar essa simbologia no frontal de cada um, sem que precise demorar 10, 15 minutos, sem que a pessoa necessite de fazer o exercício físico. Tá? Porque o exercício físico, além dele acelerar nossas moléculas, a nossa vibração corporal, ele aumenta a nossa carga elétrica. E quanto mais as nossas vibrações individuais aceleradas, mais a gente consegue realizar efeitos e interações da energia com a matéria. Eu trouxe, tá na minha mochila, gente. Eu trouxe as pedrinhas discoide, que é o primeiro vestígio físico de uma base a ser ativada, de uma base energética. Então, dentro das nossas... Você já tem Então, é uma pedrinha que tem um formato discoide. A gente vai distribuir uma para cada um, tá? Que a gente trouxe para vocês levarem, pesquisarem e fazerem o que vocês têm vontade com a pedrinha. Essa pedrinha, ela é o primeiro indício físico para nós de que uma base foi ativada, de que uma base energética foi ativada. Por quê? Porque nas nossas pesquisas a pedrinha ela tem um formato mais real da frequência universal, ou seja, é o formato mais idêntico ao sistema solar, a constelações, ao universo. Então, quando uma base energética no planeta é ativa, a interação da energia com a matéria produz a materialização das pedras que estão locais em pedras com formato universal. Então é como se a energia se concentrasse tanto, se potencializasse tanto, que aglomeram todos os minerais locais do local. Você pode, nas nossas pesquisas nós descobrimos que, independente de onde, na areia, nas rochas, no barro, a pedra ela vai sempre conter os minerais do local. Então, justamente para a gente descartar a hipótese de tem alguém levando pedra e distribuindo nos locais energéticos e tal,
é porque cada uma delas tem a mineração, garante a mineração do ponto energético que foi ativado. Então, essa interação da energia com a matéria e de outras dimensões mostram para a gente que essa base energética foi ativada, e dentro do nosso conhecimento, quanto mais bases energéticas ativadas no planeta, melhor. Melhor para quê? Para a comunicação, melhor para o sistema de transporte, transporte por frequências que a gente fala. Ou seja, imagina vários pontos do planeta sendo ativados. Será que é um? Aqui. Então, imagina vários pontos do planeta Terra sendo ativados. E nós conseguimos perceber que o planeta Terra está entrando numa transição planetária agora. Ou seja, vai passar por algumas turbulências, vai oscilar bastante os fenômenos naturais, né? Então, acho que dependendo de alguns efeitos naturais que acontecem no planeta Terra, nós vamos sofrer as consequências, né? Então, essas consequências a gente tenta minimizar ativando essas bases energéticas. Cada base energética tem um determinado objetivo. Algumas servem para neutralizar toxinas alimentares, outras servem para potencializar a nossa frequência cerebral, outras servem para uma melhor comunicação com os nossos deuses, com os nossos anjos, com nossos parceiros, enfim, com seres de luz que com certeza estão dispostos a ajudar na nossa evolução planetária e na nossa evolução consciencial. Ok? Então, cada base é extremamente importante. Quem já viu aquele vídeo do objeto que estava se aproximando do Sol numa das tempestades solares? Vocês já observaram aquele vídeo? E até nos portais de vocês eu vi. Tem, né? Aquela filmagem ela foi diretamente publicada pela NASA, onde eles não se manifestaram oficialmente, não tem um direcionamento formal sobre o que significa aquilo. Mas algumas pesquisas nos levaram a crer que houve uma interferência no Sol, porque alguns dias antes, a NASA tinha lançado uma nota falando que viria uma grande... Foi? Oh. O negócio tá forte. Eu acho que é pilha, né? Pode ser. Alô? 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 Tá numa sacola. Tá procurando vídeo, Neide? Legal. Então, algumas pesquisas nós conseguimos buscar a informação de que houve uma interferência de alguns amigos, parceiros, enfim, uma interferência física no Sol, nessa tempestade que estava programada para acontecer, que ia sim prejudicar toda a comunicação terrestre, ia sim prejudicar fisicamente vegetais, animais, inclusive nós mesmos estamos expostos a esse tipo de raios solares em excesso, né? Então, dias depois dessa nota oficial, falando dessa tempestade que estava a caminho, apareceu um objeto não identificado, gigantesco, acho que era 8 vezes maior do que o planeta Terra, como se ele estivesse jogando algum composto no Sol, exatamente onde foi identificada essa frequência dessa tempestade solar que poderia nos prejudicar cada vez mais. Então, todo mundo achou isso muito interessante, esse vídeo correu pra caramba aí na internet, né, essa ferramenta extremamente positiva pra gente, e as pessoas começaram a cobrar uma nota, né, sobre o que significaria aquilo. Então, dentro das informações que nós temos, foi uma interferência, assim como aconteceram várias vezes no nosso planeta e também
outros planetas. Eu acho que é... Tá todo mundo me ouvindo assim? Tá. Então eu vou ficar rouco. Melhor. Acho que assim tá melhor. Só trazer água pra mim. Eu já peguei. Não vai sair o som aqui. Bom, gente, então todo mundo aí do fundo consegue ouvir perfeitamente. Né? O problema é a gravação. Já chamei Zé Cá. Gravação, né? Já chamei Zé Cá. Chamou? Então tá. Então vamos fofocando antes. Alan, uma pergunta que as pessoas sempre fazem é qual a origem desses seres, de onde eles vêm e como é essa comunicação nossa com eles, né? É por telepatia? Como é que é feita essa comunicação? Não, mas a gravação. Alô? Foi? Bom, parou, né? Vamos lá. Bom, então, as nossas fontes de informação principais são fontes extraterrestres. Ou seja, não quer dizer que é um ET, mas quer dizer que não é do planeta. Então, exatamente como o significado da palavra diz, é extraterrestre. Então, essas fontes vêm treinando, vêm direcionando, vêm repassando algumas informações para a gente durante toda essa caminhada do projeto, com inúmeras pessoas dentro do projeto. Hoje nós temos 1.440 pessoas que têm uma conversação ativa, uma conversação física, com esses parceiros, com essas entidades. Ah, aqui é o vídeo do Sol, que a gente estava comentando. Tá vendo? Aqui, ó. O objeto, não sei se o vídeo mostra ele se aproximando. O vídeo já estava rolando no vídeo. Tá vendo? A desconexão. O governo americano disse até que estava sugando a energia do Sol. Estava sugando a energia do Sol, né? Porque eles têm que ser maus, né? Eles têm que ser maus. A população tem que ter medo de qualquer coisa que vem de fora do planeta. Aí é o momento que chega, né? Ele se aproxima. Aproveita que ele começa a fazer uma espécie de um canudo, né? Bom, então esse é um dos inúmeros vídeos que tem aí, justamente provando e nos mostrando que tem algo a mais do que simplesmente nascer, crescer, trabalhar, se matar, dar dinheiro para os filhos e depois partir dessa para o melhor, né, gente? Então, todo o direcionamento que a gente tem, toda a informação que a gente usa, ela é de fontes extraterrestres, diretamente ligadas aos anjos, aos antigos deuses, ao divino, obviamente extremamente positivo. E essas fontes, esses encontros acontecem. Agora realmente parou de funcionar, né? Só assim. Tira assim, então tira. Tira que está incomodando demais. Então, existe um compromisso firmado com a humanidade de que cada pessoa que entre na evolução consciencial, que busque conhecimento, que entre no desenvolvimento mental em prol do benefício à sociedade, em prol do benefício à humanidade, em prol do seu próximo, do seu colega, existe esse compromisso firmado de que esses parceiros, esses seres, sempre vão se manifestar de forma física, não de forma mental, não de forma astral, para nunca deixar dúvida para nós que temos a comunicação, quanto para quem está assistindo
o fato de que realmente é uma fonte física, material, e as conversações sempre são verbais. Então, quando eu falei que hoje, dentro da associação Projeto Portal, nós conhecemos pessoalmente 1.440 pessoas que mantêm esses contatos físicos com esses seres de luz. Da gravação do som. Ótimo. Pronto. Agora isso não acaba a pilha. E esse então, celular foi encontrado também aqui no chão. Alguém que perdeu. Quem perdeu o celular? Está gravando. Acho que tem um gravador. Sim, mas está no chão. Por ali. Então, existe esse compromisso firmado. Que essas pessoas que realizem o treinamento individual, realizem a busca da consciência, elas sempre vão ter essa facilidade de comunicação com esses seres de outros planetas que vêm e nos encontram para passar informações da evolução planetária, ou seja, de como nós podemos e devemos conduzir as nossas atitudes para que o nosso planeta sofra cada vez menos com as modificações materiais que nós produzimos, que as indústrias produzem e etc. Então, todas essas informações são extremamente relevantes para a nossa vida como indivíduos e para a nossa vida como grupos. Porque cada mês, cada quinzena, enfim, cada encontro que todos nós temos informações diferentes que quando a gente vai verificar, quando a gente vai pesquisar, bate completamente com o que os parceiros, nós chamamos de parceiros, falam para nós, tá? Então esses encontros, eu não sei se tem vídeo de contato, não tem, né? Não. Bom, mas se a gente pesquisar, entrar no site do projeto, num momento mais tranquilo, cada um de vocês, tem alguns relatos, tem alguns vídeos, tem algumas filmagens dos membros, de pessoas conversando e pegando essas informações, pegando esses direcionamentos dos nossos parceiros para que a gente aplique na vida real, ok? Só para a gente ver o outro tema lá, Rodrigo. Ele vai localizar aquele teletransporte. Ah, tá. Ok. Perfeito. Então, o mais famoso que apareceu aí na televisão, que gerou uma fofocaiada absurda em relação à Associação Projeto Portal, foi o tal do ET Bilu, né? Que vocês já devem ter lido alguma coisa sobre ou visto algum dos vídeos. Bom, realmente é uma figura, é um ser extraterrestre. Essas 1.440 pessoas, todas, sem exceção, já viram fisicamente, de dia, de noite, enfim, tem uma conversação física, tiveram com o Bilu. Ele é um dos parceiros que mais nos passa informação, mais nos passa direcionamento de tecnologias, de alimentação, enfim, direcionamento de todas as frequências, de manipulação das frequências para sobre o nosso corpo, para sobre a humanidade. Então, o que aconteceu nessa movimentação midiática, que foi a aparição do Bilu, foi extremamente proposital da parte dele. Inclusive, ele já tinha nos avisado: olha, eu vou aparecer de forma questionadora para que as pessoas recebam a mensagem que a gente está passando. E é uma mensagem bem simples, né? De busca em conhecimento. Até uma coisa boba a gente falando assim, busca conhecimento. Não, todo mundo está buscando conhecimento. Mas, enfim, quando a gente estava falando das frequências, das vibrações, cada frase, cada palavra que a gente emite, ela veicula uma frequência vibracional. E é essa frequência vibracional que o parceiro teve o objetivo de repassar a todos que aqueles assistissem às suas imagens ou que recebessem suas mensagens. Tá? Então, o objetivo foi justamente mexer na grade do questionamento para que o máximo de pessoas possíveis recebesse
essa vibração sonora, digamos. Aqui é um vídeo. Não sei, tem, normalmente tem sim. Tem som, mas não sai. Desculpa. Essa voz de criança, essa voz mal interpretada, também foi uma frequência proposital que ele usa justamente para passar essas informações. Então, quanto mais a gente passa o vídeo, mais as pessoas acreditam, não acreditam, enfim, assistem, mais a mensagem, a vibração sonora é repassada à população. É esse o compromisso. Já falei, eu já vi o vídeo. Já falei com o grupo. Eu já vi o vídeo. Eu sim, já falei com o vídeo várias vezes. Tem uns depoimentos de alguns associados. Vocês estão conseguindo ouvir a vozinha? Bonitinha, né? Alguns pesquisadores, alguns cientistas pegaram essas imagens, as principais que veicularam na internet, e realizaram pesquisas sobre pesquisas térmicas, frame por frame. Então, foi realizada uma série de pesquisas em cima dessas imagens para ver a veracidade, se existia manipulação ou não, se era possível realmente ser um ser humano ali encapuzado no meio do mato, que é a primeira impressão que fica, né? Então, essas pesquisas também estão no site do projeto, onde mostra a veracidade da imagem sem manipulação, ou o não entendimento do pesquisador, do cientista, na hora principalmente do teletransporte que a gente chama, que ele realiza, onde não tem nenhuma fonte de calor. Então, na pesquisa térmica, ali onde está aparecendo aquelas luzes, na abertura do portal, não existe fonte de calor nenhuma. Então, isso causou muita polêmica no meio acadêmico-científico, justamente por não ter essa fonte. E foi aí onde abriu todas as pesquisas em relação às imagens do Bilu, e por isso que ficou um pouco mais famoso. Agora nós temos lá no projeto várias... Deixa eu ver aqui. Vai. O projeto Portal, ele fica... Acho que dá cardápio, né? Ah, tá, o endereço do site, né? O site é www.projetoportal.org.br, tá? .org de organização. Então lá tem várias informações, tem centenas de vídeos, não só do Bilu, mas de experiências individuais de cada pessoa que foi em busca, cada pessoa que foi
tentar relacionar e manter esse contato, tá? E uma das coisas mais importantes atualmente dos últimos tempos que esse parceiro nos passou foi o direcionamento da verdadeira forma da Terra. Então, ele abriu um questionamento em um dos encontros, falando com algumas pessoas, direcionando: olha, vocês precisam pesquisar mais sobre o verdadeiro formato da Terra, porque uma vez que vocês entenderem qual é o real formato terrestre, vocês vão se surpreender com as novas formas de energia que vocês vão conseguir manipular, com os novos direcionamentos da energia gravitacional que está equivocada. Isso vai abrir um leque tecnológico absurdo para os próximos passos do planeta. Então nós fomos a campo, direcionamos uma equipe para ir fazer os testes, que nós chamamos de testes da Terra convexa. Porque em um desses contatos ele mencionou que a Terra poderia ser convexa, o planeta poderia ser convexo nos continentes e plano nas águas. Enfim, nós primeiramente fomos provar que o planeta é esférico, né? Então, seguindo todos os direcionamentos científicos, todos os cálculos matemáticos que nós temos durante toda a história acadêmica, nós conseguimos a falha. Não consegue se provar que o planeta é esférico. Dentro dos cálculos matemáticos, a Terra não é redonda. Então nós conseguimos fazer uma pesquisa, decidimos um local de... É o vídeo da Terra? Tem um vídeo aqui falando mais informação. A Terra é esférica como acreditamos ou convexa em seus continentes com os mares nivelados, conforme sugerido pelo ET Bilu? Da água, a planície das águas niveladas nos oceanos. Também, testes com navios, mastros, cascos, colutões de avião. Os testes visando comprovar ou não essa teoria que pode dar uma nova visão do planeta em que vivemos já começaram. A Terra é convexa, nada é esférica, nada é plana. Os pesquisadores do Centro Tecnológico Zigurat CTZ, do Projeto Portal, e cientistas convidados foram a campo para analisar a curvatura da Terra, caso ela exista. Nous représentons un groupe de chercheurs de l'association Projet Énergie Action en France. Nous allons partir sur le terrain pour mener une étude pour prouver la véracité de la théorie de la Terre convexe de Bilu. Pour cela, nous allons procéder à de multiples expériences et on vous tiendra au courant des résultats. Diversos testes estão sendo realizados para verificar a convexidade dos continentes, a atuação da força da gravidade nos corpos, na água. A forma mais perfeita é pelo tiro. Então, em várias águas, jogando uma pedra, quadrada, retângulo, metálico. Tudo que é todo desse não. Seguramos. E nos gases, e a ilusão de ótica causada pela interferência dos mesmos, conforme o efeito Fata Morgana, que se refere a miragens e deformações visuais. Os pesquisadores continuarão realizando os testes sugeridos pelo ET Bilu e, ao final dos mesmos, divulgarão um relatório com as conclusões. Nós realizamos entre 14 e 15 testes sobre a esfericidade do planeta, sobre a convexidade, tentando encontrar uma proposta plausível. Enfim, ainda esses testes não terminaram, mas com o que a gente já realizou, que nós já realizamos, nós temos certeza de que redonda ela não é.
Não sei se é convexa, não sei se é quadrada, não sei qual é a forma que ela tem, mas redonda não é. Então, tem um outro vídeo. Esse é lá no Titicaca. Ah, tá. Aqui é a segunda parte do documento. A teoria da Terra convexa estão em fase de conclusão. Será que a Terra é realmente esférica, como diz a ciência tradicional? Nossa, olha aqui. Olha o mastro do barco. Ai, parecendo. É mesmo, acho que ele está subindo. Los ponemos, ahorita que estamos viendo, siempre es como un redondo. Ou será que o planeta é convexo em seus continentes e nivelado nas águas, conforme diz o BTBU? Otras personas dicen que el agua es inovalada, ¿no? Pero no, es una superficie plana, es un espejo el agua que está dentro. A conexão está estabelecida, agora a gente só tem que refinar para ver o que dá para fazer para melhorar. Pegou. Continua aí. Continua, para aí. Parou. Mais para a esquerda. Não, Romero, saímos de vocês. Tá quase com a gente. Visando elucidar os fatos, pesquisadores do Centro Tecnológico Segurados do Projeto Portal viajaram ao exterior. Os dados estão sendo compilados, devendo ainda passar por novas fases a serem realizadas em breve em algumas localidades no Brasil. Após o processamento de todas as informações, o Projeto Portal irá lançar um documentário cujo conteúdo poderá revolucionar algumas teorias científicas. Foi 45 quilômetros, desde o porto até aqui. Nós somos a equipe 2. A equipe 1 está a 35 quilômetros em linha reta. Está exatamente a 35 quilômetros daqui desse local. Nesse teste, nós fizemos a comprovação através da água, onde nós iríamos realizar o teste para saber qual é a esfericidade do planeta. Então, dentro de um cálculo de aproximadamente 45 quilômetros, na parte mais plana do planeta, se realmente fosse esférico, nós teríamos que ter uma curvatura de aproximadamente 2 ou 3 metros. Enfim, um objeto observado e um objeto observador, visualmente, é impossível se comunicarem, uma vez que eles estão no mesmo nivelamento, ou seja, na parte extremamente plana. Pela curvatura, um não poderia se comunicar com o outro visualmente. Para esse teste, nós usamos o laser, que hoje é a ferramenta mais linear, mais reta que nós temos, sem sofrer muitas extremas ondulações. E na hora que a equipe número 1 ligou o laser, a equipe número 2 imediatamente recebeu a luz do laser no ponto, no mesmo nível. Então, esse teste básico, que qualquer um pode fazer, descarta, primeiramente, a possibilidade de uma curvatura existente. Então, nós podemos, depois, nós realizamos um teste com uma distância maior a 120 km, dentro, inclusive, do Lago Titicaca, e, novamente, os lasers se comunicaram visualmente na plana. Isso sem contar, lógico, a oscilação da maré. Então, foram realizados vários cálculos. Eu não fui o engenheiro nem o técnico responsável, estava apenas com voluntariado na equipe, mas participei e vi com os meus próprios olhos esse acontecimento. Enfim, estamos em busca ainda de mais informações para entender melhor qual é a verdadeira forma do planeta, o que isso implica no nosso cotidiano, o que realmente de tecnologia nós vamos conseguir entendendo essa novidade ou não.
E assim que nós estivermos avançando mais nas pesquisas, nós vamos publicando no nosso site. Tá? Gente, a gente tem que finalizar aqui, deu uma hora e meia. Pode perguntar, claro. Chácaras. Exatamente. Então eu vou tentar ser breve aqui na exploração dos chácaras. Dentro das nossas pesquisas, junto com aquela fotoaula que eu falei, que eu mencionei anteriormente, nós conseguimos identificar a oscilação energética de cada chácara corporal, ou seja, do básico, do plexo, do laríngeo, do frontal, do coronário. Todos eles nós conseguimos identificar através das frequências, e através dessa identificação nós conseguimos saber energeticamente como está seu corpo, quais são as tendências, tanto tendências físicas, que podem estimular a produção de células cancerígenas ou de infecções, etc., quanto tendências energéticas. Porque o nosso fluxo energético ele tem que estar sempre intacto nos chakras, sempre em integração única, para que a nossa vida prospere cada vez mais no direcionamento mental. Ok? Então, esses estudos com chakras é bem interessante, porque cada sessão individual que nós fazemos, que nós equilibramos diretamente o chakra e que passamos as informações do que poderia estar errado com a oscilação energética e do que pode e vai melhorar, imediatamente, depois de cada encontro, de cada sessão dessa, a gente consegue perceber nitidamente, fisicamente, a melhora. Então, é um fluxo energético que interage diretamente com o nosso corpo físico. A manipulação das frequências, a manipulação das energias, a interação dos chakras, o equilíbrio das energias dos chakras corporais é diretamente ligado ao nosso despertar, ao nosso conhecimento, à nossa evolução, à nossa paranormalidade. Então, esse é o estudo que a gente vem fazendo e, através desse, a gente chegou em algumas informações sobre a nossa alimentação. Então, nós temos uma lista de alimentos, vou passar diretamente para o Sérgio, na oportunidade, onde esses alimentos equilibram a nossa energia e potencializam a nossa frequência cerebral. Estimulam o que nós falamos anteriormente, que é aquelas pequenas gotas de plasma sanguíneo que nós temos e que vibram com um determinado sistema emocional que você está. Cada gotícula de plasma sanguíneo, ela produz um pequeno microcampo eletromagnético. É esse campo responsável pela interação da energia com a matéria. É justamente estimulando esse acontecimento, essa aceleração vibracional, que nós conseguimos realizar os fenômenos das habilidades que nós chamamos. Então, hoje nós identificamos que cada ser humano possui entre 3 e 4 mil habilidade extrasensorial a ser desenvolvida e manipulada. São as habilidades que foram esquecidas e que não são mais comentadas para que a gente fique eternamente atrofiado energeticamente, ok? Então, com esse desenvolvimento, com a manipulação dessas habilidades, a expansão da consciência, o desenvolvimento paranormal, a gente consegue atingir um nível vibracional extremamente mais elevado e conseguimos nos destacar por ter uma intuição, uma premonição, desenvolvimento controlado, uma energia corporal completamente diferente, a ponto de você chegar num determinado local, as pessoas te identificarem não pela sua voz, mas pela sua energia. Então tem todo esse desenvolvimento energético que nós trabalhamos no projeto, principalmente, e por consequência da evolução mental, do desenvolvimento vibracional, da manipulação das habilidades, nós conseguimos ter as interações, nós conseguimos ter as informações dos parceiros e conseguimos correr e buscar as provas do que realmente acontece. Então, somos curiosos como todos nós. Somos pesquisadores como todos, e é com base nesses contatos físicos, nesses contatos sólidos, verbais, que nós estamos buscando conhecimento. Por favor. Esse movimento, você começou aqui no Brasil, começou simultaneamente
outros países vai ter outro contato entre eles, ou cada um, depois do contato, cada um sentiu isso? E vem acontecendo durante toda a origem da humanidade. De em tempos, essa é a informação que nós temos. De tempos em tempos, existe uma pessoa pré-determinada, que foi trabalhada antes do nascimento, a realizar uma pequena mutação genética. Como nosso Jesus Cristo, como Viracocha, como vários líderes energéticos que nós tivemos no planeta, que vieram com a genética alterada, com uma mutação mais desenvolvida. Essas pessoas são preparadas, antes de encarnar no planeta, justamente para despertar nós, para que a gente se agrupe e comece o desenvolvimento consciencial. Então isso vem acontecendo desde que o planeta vem sendo habitado por seres humanos, por semideuses, por deuses, enfim, existe esse contato com o extraterrestre. Existe sim. Por exemplo, uma informação dentro da nossa associação, nós fazemos vários encontros simultâneos. Em todos os encontros simultâneos que nós temos, estou falando exclusivamente do Projeto Portal, todos os encontros simultâneos existem as aparições, existem a troca de informações ao mesmo tempo. São todos no mesmo final de semana, inclusive na França, na Espanha, Portugal e no Japão, que é onde nós temos também núcleos de pesquisa. Então, ao mesmo tempo, todos têm uma interação física e verbal com esses parceiros que nós temos. Claro. A pedrinha de discórdia, ela é basicamente uma densidade da energia universal, ou seja, sempre que uma base energética do planeta Terra é ativada, a primeira manifestação física para comprovar essa ativação energética é os minerais se agruparem, os minérios ali daquele local se agruparem e ficarem no formato discorde, que é o formato dessa pedrinha. Ok? Olha, você já está com outra, Sérgio? Tem estudos sendo realizados, a gente pode encontrar no próprio site, nós temos alguns laudos laboratoriais, mas como ela não tem nenhum padrão, então ela não está conseguindo ser classificada. Exatamente, porque ela é completamente oscilante, cada hora é feita de um material, tem alguns metais que estão presentes em todas, mas mesmo assim eles sofrem uma variação de porcentagem. Eu não me lembro. Existem... a gente tem um laudo no site, mas de cabeça, infelizmente, eu não me lembro as propriedades dela. Mais alguma pergunta? Ótima pergunta. Nós usamos essa pedra, nós percebemos que ela pode funcionar como um amuleto. Então, todos nós da Associação Projeto Portal fizemos um pingente. Em uma das nossas pesquisas, nós conseguimos uma interação com a matéria tão forte que nós conseguimos materializar essa mesma pedra no nosso campo energético. De algumas pessoas saíram da testa, outras pessoas conseguiram materializar no ar. Enfim, mais de 75 mil pessoas realizaram esse fenômeno de materialização dessas pedrinhas. Nós chamamos pedra materializada. O que isso significa? A sua essência em matéria. Então, tudo, ou para todo lugar que você levar ela próximo ao seu corpo, estando acontecendo alguma coisa de ruim, você sentindo alguma coisa desconfortável no seu campo energético, você dá o comando mental para que essa pedra possa neutralizar essa frequência. Então, só de você dar esse comando mental, automaticamente você já está saindo da frequência negativa. E ainda mais usando a pedra como uma fonte de transformação, de transmutação da energia negativa para positiva, você consegue direcionar ainda melhor e manter a neutralidade nos seus feitos, nos acontecimentos.
PO. Em cima é pé. Aqui tá ruim de ler, viu? Ferro, silício. Tá complicado aqui. Pois não? Oi? Então, não tem um material padrão das pedrinhas. Cada momento, cada pedra tem uns elementos diferentes e porcentagens diferentes. Então tem um estudo que a gente realizou com algumas pedras que apareceram sempre esses elementos. Olha lá, ferro, silício, talho, chumbo, zinco e água, né? Aí cada um tem sua porcentagem, quantidade. E tudo isso tem uma variação enorme de pedra para pedra. Então não é um padrão. Foi feita uma análise na PUC, no departamento de Química da PUC, do Rio, e foi feito lá no CTA, no Centro Tecnológico Aeroespacial, sobre a situação. Exatamente. Pois não? Pessoal, só uma... Vamos prestar atenção no colega. Composição total não identificada, ela armazena compostos que transmitem ondas eletromagnéticas que podem reharmonizar o seu organismo, neutralizando aquelas que outros trazem, que estão em interior número, que aqui estão 128, na Terra 64. E com a onda mental, o Ministério refrescando, eu posso transmitir essa experiência agora com a minha mão, segurando o carro sentir a extensão, uma pequena alteração também, o resultado positivo. Excelente, muito obrigado. Excelente contribuição. Então, todos nós podemos realizar esses testes invertendo exatamente a nossa energia eletromagnética de um ponto negativo, transmutando ele para positivo. Ok? Eles estão brigando aí? Vamos lá, gente. Nós precisamos liberar o salão para o próximo grupo. Foi um prazer tê-los aqui. Espero que nos encontramos muito mais, com mais informações. Obrigado. Namastê. Pessoal, algumas pessoas... Agora não acabou, não tem Como nós? Tem sorteio ainda. O Sérgio teve a oportunidade de participar do curso básico de informações. Mas o Sérgio teve a oportunidade no mês passado de participar do curso nosso de informações sobre o projeto Portal. E ele agora estava ali falando comigo, eu podia mostrar isso, podia mostrar aquilo, ele realmente ficou muito empolgado, né, e por isso fez convite ao projeto Portal. Então, realmente não daria para mostrar tudo hoje. Ele fez um curso de 4 horas, duração de 4 horas. Então, a gente vai propor um curso, provavelmente 13 de julho. As pessoas que colocaram nome, telefone e e-mail, nós vamos divulgar. Quem ainda quiser colocar na folhinha que vai ficar disponível, e aí a gente entra em contato através de e-mail ou telefone fazendo esse convite. Ok? É difícil agradecer, mas é fácil reconhecer que tudo pude aprender. Limona, bonita. Conhecia. A questão de uma cigana que me ajuda aqui do lado. Yanara. E através dela, a minha sensibilidade cresceu e na sua palestra, muita coisa que estava obscura esclareceu. Assim, tem uma frase fácil. Tudo é uma procura, é uma busca. E ela diz, quem procura procurando, encontra. Quem procura sem procurar, não encontra, se desencontra. É saber o que queremos na procura. E o que nós queremos? Evoluir ou distribuir o conhecimento. E não com egoísmo, ou com a dúvida e a crítica vazia, com a coragem de buscar aquilo que hoje é dado como causa perdida.
Nada é Clausapex. Para onde vamos, aonde estamos, sempre será um desafio. Mas com você, com a sua palestra, é um estímulo a continuar na nossa crença e temos algo ainda para encontrar. Mas parabéns. Bom, obrigado. Minha gente, deixa eu perguntar ao palestrante se eu entendi. Resumindo em uma linha, é possível a gente se comunicar com outras dimensões, isso de uma forma ou de outra. Eu mesmo passei agora 16 horas por semana tentando entrar na transcomunicação por irradiação positiva, ou seja, as mensagens que chegam do além, não mensagem de psicografia, mensagem que vem via eletrônica, rádio. Como é que faz? E a coisa é tão importante que se fundou uma rede de PCI brasileira aqui no Rio de Janeiro, e já a partir da próxima quarta-feira, eu vou dar o portal, a gente já vai começar os iniciantes. Como é que é? O que é, Eliana? O que é isso? O que é aquilo? Como é que se forma o campo para eles se comunicarem? É uma coisa rapidinha, é uma coisa tão esdrúxula. Eles só se comunicam eletronicamente quando há ruído. Ruído mesmo, ruído. Então, e como é que se produz? Só isso. E como se produz ruído? Você pega um rádio a válvula, aquele antigo, e dessintoniza, sai da frequência da rádio. Você pega um rádio AM e tira, que o rádio AM, a onda é curta. Aí você pega 2 FMs, você bota microfone, e este dá uma modulação daquele ruído. E dentro daquele ruído é que a voz vai aparecer. E outra coisa, eram uns 45, trabalhando 16 horas, foram feitas 4 evocações, e tinha gente com tudo quanto é tipo de aparelho, e só se conseguiu a gravação de vozes do além gravada em 2 celulares diferentes, para depois a gente verificar se aquela não era a voz de alguém, porque é tudo científico. Aí ficou um grupo de 8 ou 10 trabalhando, e no final conseguiu pegar a voz. E aí, olha como é que a coisa é engraçada. Quem mais trabalhou para que se fosse realizado esse workshop chamava-se Jurandir. A voz apareceu assim: Jurandir. Agora está gravado, e a gente vai passar. Nós vamos botar no nosso site www.antiluz.webs.com tudo que as vozes, as imagens, porque você pode ouvir através de scanner, de fax, de rádio, de computador, das mais variadas formas eletrônicas. Não é psicografia de mensagem, não. Agora eu entendi isso aqui, traduzindo. Os minerais estão aqui na Terra, ó, todos eles aqui. Aí você ativa aquele campo. Ativou aquele campo, aqueles minerais lá foram sugados, foram levados lá para cima, e aí depois uma chuva de mineral sob forma de discoide. É isto aqui. Agora, analisa isso aqui. Não vai ter explicação. É apenas a comprovação de que aquele ponto foi ativado. E corre uma chuva de pedra, e sempre da forma de discoide. Agora explica. E até mesmo uma malha de pontos. Vários pontos de ativação. Muito bem. A semana que vem, a palestra vai ser sobre distúrbio de influência. Cadê a Wanda Rodrigues? Ali, a nossa, ela não gosta que se chame gagueira. Distúrbio de influência. A nossa... Eu posso dizer como a gente se conheceu? Olha aqui, ela me permite. O meu mestre me pediu, olha, agenda uma palestra sobre gagueira, para você ver que não existe acaso, e esses ETs, esses bilus, os bilões, eles aparecem aí, ó,
foi um caso assim. Ela está ali. E não conseguia nada sobre gagueira, não conseguia nada sobre gagueira. Fui a uma copiadora, uma gráfica, para tirar 80 cópias de um texto que eu vou dar para vocês, numa próxima palestra. Eu fiquei 40 minutos na fila e não consegui chegar. Aí quando eu cheguei no balcão, estava a Wanda. Eu fiquei do lado e tinha mais do outro lado. Só que as pessoas do lado pediram 500 cópias. Eu digo, eu não mereço. Depois de eu esperar 40, aí estava a Wanda lá e ela estava com transtornos, vários transtornos, ela é especializada em vários transtornos, inclusive na minha maluquice, não é isso? Aí, a Wanda Rodrigues, Wanda RJ, não é isso? Seu e-mail? Muito bem. Aí, você trabalha com esse, não é bem isto aí, mas eu trabalho, agora e o nome é gagueira, e daí ela está aqui. Foi assim. E outra coisa, eu não tirei a foto e fui embora. Agora explica. Só Bilu explica. Mas olha, eu não entendo nada de Bilu, mas eu gosto de Bilu. Tem mulher aí que faz Bilu? Esse eu gosto. Você já recebeu Bilu? Já. Bom, vamos sortear aqui os prêmios. Todo mundo já botou os papeizinhos da primeira vez. E nós vamos ter, então, palestra sobre o TCI, Transcomunicação Instrumental, em que o Ângelo Camino, ela é engraçado, foi casado 40 anos com a mesma mulher, e a filha, ela morreu, e ele fez muitos e muitos contatos com ela, mas esse tipo de contato é sibilado e sussurrado. Você está entendendo? É engraçado. E ele tem gravado isso, vocês vão. E ele falando com a mulher dele normalmente. Ele fala com a mulher dele, a Raquel. Normalmente, agora pode falar com a ex-mulher. Ele é apaixonado por ela. Escreveu um livro. Muito bem.